Entre reflexões e provocações, o programa Sempre um Papo continua a discussão sobre o tema felicidade com a filósofa Márcia Tiburi. Neste terceiro episódio, um questionamento interessante. Será possível ser feliz diante da dor do outro? A pergunta básica que a gente pode fazer uns para os outros aqui é essa, né? Vocês, quando tem um acidente, vocês olham ou não olham? A gente pode avaliar o nosso grau de relação com essa dor dos outros a partir desse tipo de pergunta. E você, o nosso convidado, para fazer parte dessa reflexão do programa de hoje. Eu tenho um amigo que fala que o jornal podia ser publicado de 100 em 100 anos. E o nosso tema, então, é a felicidade diante da dor dos outros. Estava pensando o seguinte, enfim, não é possível existir nenhuma felicidade diante da dor dos outros. No entanto, as pessoas gozam muito diante da dor dos outros. Na nossa sociedade, e já faz um tempo que a gente tem notícias sobre isso, existem documentos históricos, tanto visuais quanto escritos, de que nós temos um profundo, nós seres humanos de modo geral, temos um sentimento profundo de satisfação com a desgraça alheia. O sofrimento das outras pessoas nos agrada, nos satisfaz. E a prova disso é que as pessoas gostem tanto de ver fotografias de guerra, ver fotografias de corpos trucidados, ver fotografias de corpos estraçalhados e gostem também de assistir, quando acontece uma catástrofe no trânsito, as pessoas gostam de parar para olhar o que está acontecendo. Além de tudo, os meios de comunicação de massa descobriram que as pessoas têm esse gozo mórbido e, quando acontece uma tragédia em qualquer contexto social, existe um aproveitamento dos meios de comunicação de massa que transformam esses eventos em verdadeiras mercadorias, super reproduzidas no cotidiano das pessoas à exaustão. Então, quando acontece uma catástrofe real na vida de um grupo, num lugar, lá numa cidade qualquer, todos os produtores de televisão, as câmeras, enfim, viajam para aquele lugar, os repórteres, e aí se começa, hoje em dia, uma transmissão quase que direta, em tempo real, que ocupa certas transmissoras de televisão, certas TVs, o dia inteiro, não é verdade? E as pessoas sustentam, claro, esse tipo de situação. As pessoas compram essa mercadoria, digamos assim, com muita facilidade, assistindo, dedicando o seu dia, dedicando o seu olhar, sua sensibilidade a esse tipo de exposição que é dada pelos meios de comunicação, sobretudo, na nossa época, a televisão. Então, a intenção desse nosso encontro de hoje é pensar um pouco nisso, pensar no que significa essa atração que as pessoas têm pelas catástrofes, sendo que as catástrofes só podem ser experimentadas pelas pessoas pelo fato de que elas pertencem, de que elas estão se dando com a vida dos outros, nunca com a vida de quem está assistindo. Quem assiste é testemunha, e quem vive está fazendo a experiência. Quem faz a experiência não assiste. Então, isso é importante da gente ter em mente. Por isso que a questão para nós é o gozo pessoal, individual ou coletivo com a dor dos outros. Porque nós só podemos ter satisfação nesse nível do gozo que eu estou aqui comentando quando o sofrimento é de uma outra pessoa. Então, o que importa dentro desse sentimento, ou vamos colocar um pouquinho mais abaixo, né, dessa emoção mórbida, o que importa é que isso aconteça sempre com o outro lá. Então, aqui nós temos que questionar
o que é esse gozo, quem é esse outro e, enfim, que tipo de emoção é essa que atinge as pessoas a ponto de que, enfim, existe toda uma indústria cultural da violência se sustentando em cima dessa emoção. Vocês lembram que no último dia que eu estive aqui, a gente falou sobre a indústria cultural da felicidade. Pois seria absolutamente coerente nós discutirmos também uma indústria cultural da violência. Ao mesmo tempo, essa indústria cultural da violência, ela alimenta uma certa sensação de realização das pessoas e a qual a gente pode dar o nome de felicidade, de um jeito assim muito amplo. Enfim, então gostaria que a gente pensasse bastante nisso. O choque está aí, nos meios de comunicação. Nós somos chocados e compramos a nossa própria necessidade de choque. Nós pagamos para nos chocar ao vermos televisão. E, ao mesmo tempo, esse choque todo se transforma em um clichê. A epidemia de depressão dos dias de hoje tem a ver com uma autossatisfação das pessoas em relação ao sofrimento que elas mesmas sentem. As pessoas, é meio contraditório pensar assim, mas é como dizer, eu me sinto feliz porque eu estou mal. E estar mal pode ser muito agradável para pessoas que perderam a noção de prazeres positivos e que, de repente, não descobriram vantagens na alegria. Ou então, estou sendo muito crítica, hein, gente? Mas, então, pessoas que talvez não tenham descoberto que a alegria pode ser um afeto muito diferente, produtivo e que implica atividade, ao contrário da vantagem da depressão, que é, digamos, um afeto que implica a passividade. Então, se eu sou um deprimido, eu estou livre. Eu não sou, imagina, né, que bom dizer, eu sou deprimida, eu sou doente, eu posso parar de trabalhar, vou no médico, psiquiatra, minha família tem que me aguentar porque agora eu cheguei no fundo do poço, agora eu tomo remédio, eu estou acabado. Ai, gente, desculpa, mas é que eu não tenho paciência com gente deprimida, não tenho nenhuma paciência. E, embora eu entenda os motivos pelos quais as pessoas se deprimem, porque viver é de lascar, né? Viver é de lascar. A gente sabe o tanto que viver é difícil, é assustador, é insuportável às vezes. Mas, mesmo assim, pode virar uma grande desculpa. A desculpa que eu construo em cima do meu próprio sofrimento, da minha dor de existir como uma face, digamos, da inimputabilidade da minha própria existência. Já que eu sou um desgraçado, me deixe em paz. Já que eu sou um desgraçado, eu não tenho obrigação nenhuma de fazer nada de legal, nem de ser legal com as pessoas. E assim, eu acho muito chatas as pessoas deprimidas, acho chato de conviver com elas, porque elas são todas egoístas, fechadas nelas mesmas, não olham para o outro. São pessoas que, a meu ver, amam o sofrimento muito para além da realidade metafísica do próprio sofrimento. Entendem isso? Então, sofrer metafisicamente, toda pessoa inteligente sofre. Quem nasceu nesse mundo sabe o tanto que existir dói. Quem tem um corpo, o corpo é um limitador. Quem convive com os outros sabe que o outro também é um limitador do nosso prazer, da nossa felicidade. Quem olha para a cultura e para a natureza, para a história humana, para as questões sociais, também padece da dor de existir. Muitas vezes, quando estou falando desse metafísico, eu penso assim num degrau abaixo que a gente precisa descer, às vezes, para pensar a própria vida, que é a incompreensão quanto ao fato de se existir nesse mundo. Então, a pergunta, o que eu estou fazendo aqui, é uma pergunta muito dolorosa. É uma pergunta, claro, que você pode transformar num tremendo ato de humor, mas, de um modo geral, é uma pergunta muito dolorosa. Qual é o meu papel nesse mundo? O que eu estou fazendo aqui? Que sentido tem isso de viver nesse mundo junto com as outras pessoas? Por que eu sou eu e não sou o outro? Por que eu nasci nessa família e não outra? Essas questões todas que, digamos, nos coloca assim num degrau abaixo de reflexão, muito para além das questões simplesmente sociais que a gente vive. E aí é sempre muito doloroso e pode implicar um cansaço
E eu penso um cansaço de reflexão. E eu penso no cansaço, inclusive, como uma categoria também metafísica, porque a gente pode muito bem cansar de viver. Mas será que a depressão que nos acomete nesse nível de epidemia, será que tem relação com essa questão metafísica do cansaço que pode nos acometer na hora em que a gente não consegue construir um sentido para a existência? Um sentido que, infelizmente, nós temos que construir todos os dias? Então, é muito complicado. E aí, claro, não é querer culpabilizar aquele que está na condição de vítima, mas tentar entender quais são as consequências daquele que se coloca a partir de uma posição de entristecimento como a vítima. Isso eu acho que é uma tarefa de todos nós, até porque ninguém fica triste sozinho. Quando tem alguém deprimido ao nosso redor, nós que estamos ao redor também padecemos. E existe ali, então, nessa relação que se desenvolve num contexto com essa pessoa que está deprimida, digamos assim, uma efervescência, uma verdadeira reverberação desse sofrimento que vai atingir todas as pessoas. Talvez esse que esteja deprimido também goze, não apenas de um ponto de vista masoquista da sua autorrealização, mas também goze quando ele vê o estrago, a destruição que ele provoca ao seu redor com seu próprio sofrimento. Tem essa coisa de que o amor é cego, né? Então, o amor é cego, você pode se apaixonar por um cachorro sarnento, você pode se apaixonar, assim, por um muro, né? E, às vezes, as pessoas se apaixonam por pessoas que são assim mesmo, como o cachorro sarnento ou o muro. O que nos aproxima e o que nos distancia da felicidade? Neste segundo bloco, a gaúcha Márcia Tiburi fala sobre compaixão e egoísmo. Pessoas têm graus diversos de aceitação do sofrimento dos outros, mas todas as pessoas se relacionam com o sofrimento dos outros. A pergunta básica que a gente pode fazer uns para os outros aqui é essa, né? Vocês, quando tem um acidente, vocês olham ou não olham? Quem não consegue olhar, não consegue, assim, levanta a mão. Não consegue, né? Vira o rosto para o outro lado. É isso que eu estou falando. É menos gente do que quem consegue olhar. A gente pode avaliar nosso grau de relação com essa dor dos outros a partir desse tipo de pergunta. Qual é a capacidade do nosso estômago de nos relacionarmos com essa dor? E aí que o termo compaixão é um termo que tem história, é um termo antigo e que já foi usado assim desde da religião até a filosofia. Ele já foi usado muitas vezes. Quantas vezes nós mesmos nos referimos à compaixão, né? Esse sujeito não tem compaixão. O que é compaixão? A compaixão, a palavra compaixão, ela tem um prefixo. O prefixo com significa o que a gente faz junto. E a palavra paixão, ela tem uma origem também no tempo, tem uma etimologia. Ela vem do grego patos. E patos é um termo muito curioso, que assim, ele significa lá para os gregos, desde paixão mesmo, do jeito que a gente entende, paixão amorosa, por exemplo, a paixão de Cristo, né, que é o sofrimento de Cristo. Então, vem designar um sofrimento, uma dor, também pode ser traduzido por dor. A palavra patologia carrega patos no sentido de doença. Então, o que é paixão? Serve para tudo, para pensar desde a doença até a paixão amorosa. O pato significa aquilo que me atinge. Vem de fora e me atinge. É o vírus que eu pego, a gripe que eu pego. Até, vocês nunca se apaixonaram por uma pessoa que não dava bola para vocês, o que não valia nada? E vocês ficaram apaixonados? Então, aquela ideia que está lá que não é nosso tema hoje, mas enfim, lá na paixão amorosa, tem essa coisa de que o amor é cego, né? Então, o amor é cego, você pode se apaixonar por um cachorro sarnento, você pode se apaixonar, assim, por um muro, né? E, às vezes, as pessoas se apaixonam por pessoas que são assim mesmo, como o cachorro sarnento ou um muro. Acontece. Então,
Mas sempre, qual é a questão da paixão? Aconteceu comigo, me tocou, me pegou de fora para dentro. A pessoa que é apaixonada, ela está capturada, ela está cativa, ela é inimputável, porque ela não é culpada daquilo que se inocula nela. Ela não é culpada da gripe que ela pegou e não é culpada da doença que ela tem. Então, ninguém vai condenar um sujeito adoecido. Então, patos e paixão é isso. Nós somos seres muito estranhos que cultuamos o amor-paixão, que é um amor doentio, que é um amor ruim, né? Mas a gente gosta da sensação assim no comecinho, porque ela assim dá uns suspiros, né? Dá uma certa alegria, a gente acredita nisso. Mas enfim, também tem gente que enlouquece por causa disso, em vez de simplesmente perceber que é um problema psico-hormonal, né? Enfim. E nós somos animais, né, gente? Então rola esse tipo de coisa com a gente. Mas olha aqui, então vejam, a compaixão, ela pode ser a tradução, por exemplo, de uma outra palavra grega, que é a simpatia. Simpatem, é a mesma coisa. Então, sentir junto do outro o sentimento do outro, a dor do outro. Aliás, quando eu falei em paixão, dá para traduzir também paixão por emoção, por sentimento, por afeto, dor, sofrimento, tudo aquilo que me acontece e que eu não sou responsável por isso e que está lá na ordem profunda dos meus afetos ou das minhas sensações físicas. Mas é sempre muito forte em mim, a ponto de parecer maior do que a minha própria racionalidade. Então, os gregos, por exemplo, eles separavam razão, o logos, do patos. E para vários filósofos a ideia era assim de que se a razão conseguisse comandar as paixões, nós poderíamos ser pessoas felizes. Quando a gente fala da felicidade diante da dor dos outros, o que está em jogo para nós é sempre esse afeto da compaixão, medindo a nossa capacidade de entrar em contato com esse outro. O egoísta, por exemplo, é uma pessoa que todo o desejo dela tem que ser realizado. Aí você vai pensar, qual é o desejo do egoísta? O egoísta ele tem, em geral, desejos idiotas, né? O egoísta, gente, na terminologia psiquiátrica, ele seria o idiota, né? A terminologia psiquiátrica de antigamente. Ele seria o idiota. Essa pessoa que tem um QI tão baixo, uma capacidade de compreensão das coisas tão baixa, que ela não consegue entrar em contato com os outros. Então, ela fica fechada nela mesma. Ela não conversa, ela não raciocina, ela não entra em processos de entendimento. Que nós, que somos pessoas com QI normal, que estou usando QI aqui também num sentido muito metafórico, tá, gente? Nós que temos capacidade de compreensão normal das coisas, nós começamos a conversar. A gente se ajuda, a gente tem graus de egoísmo, graus de altruísmo, de atitudes contrárias ao egoísmo, mas nós não somos pessoas fechadas para os outros. A pessoa fechada para o outro é uma pessoa incapaz de perceber. E, nesse sentido, ela é justamente uma pessoa que vive dela mesma. Ela vive numa total autossuficiência, que é, digamos, para colocar esse indivíduo no contexto do coletivo, da espécie, é uma coisa absolutamente incondizente com o fato de que se é um ser humano. Um ser humano, ele é um animal relacional. Nós entraremos em relação. Mesmo quando surge um eremita, esse eremita ele se constitui numa relação negativa com os seres humanos, mas com alguém ele vai falar. Mesmo que ele não seja assim, o popular da classe, da turma, da sociedade, ele tem lá 2, 3 pessoas com as quais ele se relaciona. Um sujeito totalmente fora de relação é um sujeito que continua, claro, sendo um ser humano, mas, mesmo quando eles dormem, mas ele continua sendo um ser humano conectado com os outros, mesmo que num determinado momento ele não esteja conectado, mesmo que num determinado momento, numa época de sua vida, ele não queira estabelecer uma relação, mas ele continua como sendo um sujeito de relação, que é isso que nos caracteriza como indivíduos dentro da nossa cultura. E é isso que, enfim, nos define.
a nossa capacidade de nos relacionarmos uns com os outros. Como eu vou fazer o outro se tornar mais cheio de compaixão e menos egoísta? Eu nunca posso convencer uma pessoa, porque o convencimento se dá em um nível racional. Uma criança, diz o Freud, ela tem impulsos sádicos, ela vai matar as moscas, fazer mal para os cachorrinhos, matar passarinho. Ela tem impulso sádico, ela tem aquilo que o Freud chamava de impulso autodestrutivo não, agressivo. A agressividade seria natural para o animal humano, assim como seria natural para o animal humano a capacidade de conexão. Então, nós somos animais que nos conectamos, estabelecemos relações sociais, temos amor, e seríamos animais que também seríamos agressivos, nos desconectamos, destruímos o outro e temos ódio. Tudo isso faz parte do mesmo sujeito. Quando a gente fala de ética, então, a gente está falando da área de estudos que tenta controlar esse tipo de confusão humana. Então, eu tenho raiva, mas o que eu faço com essa raiva? Aí é que entra a ética. Eu tenho ódio, mas o que eu faço com o meu ódio? Por isso que a ética, como área de investigação e de discussão e como campo, enfim, da reflexão sobre a ação, tem sempre que perguntar o que eu posso fazer com aquilo que eu sinto. Eu acho até, gente, que a grande questão contemporânea seria mesmo a gente fazer uma grande reflexão assim sobre o que está acontecendo com os nossos afetos. Sabe por quê? Porque os nossos afetos são eles que vão determinar as nossas ações. Inclusive, o conhecimento ele vai ser determinado pelo afeto, que é o desejo de conhecer. Quer dizer, eu posso ter um afeto, digamos, a curiosidade. A curiosidade é afetiva. A curiosidade ela não é puramente intelectual, ela é afetiva. O nosso desejo de conhecer, gente, que a gente fala tanto, é um desejo, é afeto. E a filosofia, nesse sentido, é um desejo de sabedoria, uma amizade pela sabedoria, porque é um afeto, é uma emoção relacionada ao conhecimento. Então, o conhecimento científico, ele vem muito depois. E por isso que eu estava falando dessa coisa da percepção, porque, assim, nós somos animais de percepção. Nós temos que aprender a nos relacionar com os outros no nível da nossa percepção. E nós vamos nos tornando cada vez mais fechados, às vezes cada vez mais científicos, às vezes cada vez mais técnicos. E onde fica a nossa capacidade de conexão uns com os outros, com base na nossa percepção, que é de base totalmente afetiva, emocional? Então, é preciso avaliar o que nós fazemos com os nossos afetos na hora em que eles não são trabalhados. O que nós fazemos com os afetos das nossas crianças? Então, existem psicólogos que dizem assim, uma criança ela pode ser muito bem educada sem abraço, sem carinho, sem beijo. Tem uma linhagem toda de discussão que fala que o importante é você valorizar uma criança respeitando-a, ou valorizando aquilo que ela faz, e que não precisa ter todos esses chamegos, contato físico. Eu acho que essa teoria é muito interessante. E ela pode, assim, justificar a frieza de certas culturas. Mas é fundamental que as pessoas se toquem. Nós somos animais. Precisamos de calor, abraço, encontro, afeto. Nesse nível também físico. Quem não puder ter afeto em um nível físico, de toque, de encontro amoroso com as pessoas, talvez deva fazer outras coisas com seus corpos. Massagem, yoga, maratonas. Mas o nosso corpo precisa estar em contato com o mundo. Ele precisa ser lembrado na ordem das experiências humanas. Pensem nessas revistas de dieta, de culto ao corpo, enfim, revista de malhação. Essas revistas, o que elas fazem? Elas mostram imagens de corpos e que muitas vezes passam por um Photoshop, porque o que importa não é o corpo, mas a imagem. Por que temos tanto interesse na vida do outro? Na sociedade do espetáculo, a imagem pode se tornar garantia de felicidade?
Essas são apenas algumas questões levantadas por Márcia Tiburi para a discussão deste bloco. Desde que se desenvolveu a imagem, as tecnologias das imagens, vocês podem pensar assim que a nossa cultura viveu uma verdadeira ruptura, uma ruptura muito fundamental. Antes do século XIX, nós tínhamos o desenvolvimento de imagens a partir de habilidades humanas desenvolvidas tecnicamente, muitas vezes, sei lá, um pintor que pintava muito bem. Já existia a câmera escura, né, que é a caixa preta, que foi, digamos, a tecnologia mais primitiva a partir da qual se desenvolveu a fotografia no século XIX. Mas o que existia era a pintura, a gravura. A gravura permitiu uma reprodução numa escala um pouco maior de certas imagens, enquanto que a pintura era única e ficava guardada lá no palácio ou na igreja. Mas, assim, o ser humano usava a sua habilidade, uma habilidade que foi confundida e foi tratada como a habilidade do gênio, historicamente. Então, o grande artista, né, que tinha uma habilidade incrível, que tinha, muitas vezes, em certos contextos, se pensava que ele tinha um dom, ele tinha uma inteligência fora do comum, ele tinha uma habilidade, enfim, que era incomum para os outros mortais. Bom, então as pessoas representavam, construíam imagens das coisas à base de certas habilidades. E a história da arte, ela está marcada por isso. A habilidade humana de produzir uma imagem, de representar alguma coisa. Bom, com a fotografia, o mundo mudou. O que é a fotografia? A fotografia, ela é a primeira técnica que reformula o sentido da nossa experiência para o resto do tempo, porque a partir da fotografia é que começa a surgir o cinema. A partir da fotografia, na mesma época da fotografia, aliás, já está surgindo assim, todo o cálculo que vai levar também ao computador. Mas, digamos, é a era da imagem técnica que nasce. E quando o computador se encontra com a fotografia, então a gente tem a vida virtual, que nós conhecemos hoje. Nós vivemos num mundo virtual que é herdeiro de um mundo visual. E o mundo visual, a era visual, que a gente pode chamar assim, é essa era em que a fotografia, o cinema e também a televisão compõem assim, um território todo de construção de representações que as pessoas vão consumir. Então, quando esse filósofo chamado Guy Debord publicou um livro chamado A Sociedade do Espetáculo, em 67, ele estava preocupado com isso. Ele estava preocupado com uma nova sociedade que não tinha mais o trabalho como capital e tinha transformado a imagem em capital. Quem estava aqui a semana passada deve ter ouvido a Miriam falar em corpo como capital, não foi? E ela falou até do marido como capital, não falou? Falou, né? Então, o corpo como capital é uma ideia muito genial da Miriam, porque ela se deu conta realmente que na nossa sociedade as pessoas vivem assim os seus corpos. O corpo é uma moeda de troca, né? E no culto ao corpo, a moeda de troca ela é estranha, porque ela é sagrada e, ao mesmo tempo, ela é mundana, né? Ela é profana. É muito curioso pensar isso. Mas, enfim, o Guy Debord, ele falava da imagem, então, como capital. Então, vejam, na nossa cultura, a imagem é supervalorizada. O corpo é capital em determinados contextos, porque em outros contextos, sei lá, você vai para um mundo virtual e o corpo como matéria física, como concretude, ele não entra na conta, a não ser como imagem. Então, mesmo pensem nessas revistas de dieta, de culto ao corpo, enfim, revista de malhação. Essas revistas, o que elas fazem? Elas mostram imagens de corpos e que muitas vezes passam por um Photoshop, porque o que importa não é o corpo, mas a imagem. Se você vai para uma rede social ou para um site de relacionamento procurar alguém para namorar, você pode, ali no começo da sua própria autopropaganda, né, do seu marketing, você pode mostrar uma imagem muito melhor do que você é na realidade.
Não, gente, que nós aqui uns para os outros também somos imagem uns para os outros. Porque a imagem, no seu sentido mais simples, é aquilo que a gente usa para se relacionar com as pessoas. Eu só posso ter acesso a vocês pela imagem de vocês. É assim que a gente se relaciona com o mundo. A sociedade do espetáculo é essa em que a imagem é administrada em um contexto financeiro, econômico. A imagem vai valer dinheiro. Vai valer como valor de troca ou valor de uso. A nossa sociedade é uma sociedade espetacular porque ela produz objetos para serem vistos. Então, nos meios de comunicação, nas artes, no cinema. O cinema é arte espetacular por excelência, porque é uma parafernália para produzir um filme que muitas vezes não tem nada de interessante, mas ele é feito para ser visto igual. O público ele vai ter. Imaginem um bom filme, continua sendo espetacular. E a gente tem um prazer imenso com o cinema e com as artes espetaculares, porque é incrível ver. E nós temos muito prazer em ver. Lado, digamos, sombrio do prazer de ver. O voyeurismo. Lembram desse termo? Quem é o voyeur? O voyeur é aquela pessoa que fica louca para ver. Num nível assim, psicanalítico, é aquele sujeito que ele está transtornado para ver alguma coisa. E o que ele quer ver? Segundo Freud, ele quer ver sempre a mesma coisa, o segredo. Ele quer ver alguma coisa que ele não viu. Onde é que, segundo Freud, ele aprende a ser voyeurista? Quando os pais fecham a porta do quarto. E tem alguns teóricos do cinema e enfim, desse território aí da vida da comunicação e das imagens, que falam o seguinte, que todo espectador de cinema, assim como todo telespectador, o sujeito que vê televisão, ele carrega dentro dele um voyeurista. Quem é o voyeurista? É aquele cara que ele acha que ele vai participar da cena que o outro está mostrando. Ele acha que ele está dentro da novela, ele acha que ele está dentro do filme que ele está assistindo, e aquilo faz parte da vida dele. Ele vai para o cinema e ele esquece o mundo lá fora, porque ele, em algum momento, conseguiu fazer conexão, conseguiu se identificar com aquilo que está sendo mostrado. Mas onde que ele aprendeu isso? Ele aprendeu isso na infância primitiva dele, quando ele foi privado de descobrir um segredo. E ele acredita que olhando, 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 e vendo, e vendo, e vendo, se tornando cada vez mais especialista na arte de ver, ele acredita que ele vai, em algum momento, abrir essa porta. Lá no fundo da subjetividade dele, ele acredita que ele vai desvendar o segredo. Então, a nossa cultura espetacular produz necessariamente sujeitos voyeuristas. Pensem aí, a televisão mostra e esconde. Por que vocês acham que um programa tipo Big Brother Brasil faz tanto sucesso? Porque ali vem uma promessa de que a gente vai mostrar tudo, 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 tudo. E esse tudo é abstrato. O voyeurista, voltando lá à questão do gozo, o voyeurista, ele goza porque ele pode ver. E ele pode ver mais. Aí eu encontro um voyeurista e quero sequestrá-lo, quero escravizá-lo, eu posso dizer, eu vou te mostrar, eu vou te mostrar, eu vou te mostrar. E aí eu vou te mostrar, eu vou te mostrar, eu vou te mostrar. Aí você fica prometendo que você vai mostrar e ele é a cenoura na frente do burro. Que você coloca assim para o burro andar. Porque é esse o afeto que o comove. É aí que está a sensação dele de profunda realização. Não porque ele alcança, mas porque ele pode alcançar. Aí ele vê o próximo filme, o próximo, e o próximo, e o próximo. É curiosa a teleintimidade que as pessoas desenvolvem com a guerra dos outros, que entra dentro da casa dessas pessoas como se fosse a coisa mais tranquila. O que a gente vai fazer quando ligar a televisão no noticiário? Vai ver dor, vai ver catástrofe, vai ver a guerra dos outros, a guerra que não está aqui. Não é a pura e simples repetição que nos torna insensíveis. E nós nos acostumamos, é verdade, com determinadas emoções e elas já não causam mais efeito em nós. Mas o problema é o efeito. O problema é a nossa passividade diante do sofrimento. Então,
eu vejo o sofrimento, eu sofro, e em vez de sair dele, eu continuo nele. Porque eu me acostumo, é como se criasse entre eu e o sofrimento uma aderência. Então, as pessoas não ficam mais insensíveis, elas ficam mais passivas. Eu não acho que as pessoas sejam insensíveis, eu acho que elas são passivas mesmo. Então, a pergunta seria, por que as pessoas não fazem nada? Não é porque elas são insensíveis. Elas não fazem nada porque elas não querem se comprometer. E aí, depois se deprimam mesmo, né? Fiquem aí querendo se matar de dor. Porque realmente a vida, você não cria um sentido para a sua vida e tem algo que está cutucando você, você vai ser cobrado. Você vai ser cobrado na sua emoção. Porque a gente não é feito de pedra. A nossa emoção vai cobrar o preço que, enfim, do sentido da existência. Claro que sim. Né? E é doloroso isso. Então, eu acho que a gente tem que pensar nessa outra linha, sabe? De que o problema é um problema ainda político da ação, é ético, a ação. O que nós vamos fazer com isso? E não simplesmente justificar que as pessoas vão se tornando pedras porque elas foram massacradas e sofreram. Não tem, a gente não consegue dar sustentação para essa ideia, acho que não tem como sustentar. Agora, é um fato, as pessoas se tornam passivas, elas não agem. E é claro, né, gente, quando nós não agimos, nós estamos agindo. Porque a nossa inação também produz efeitos. Dor existe para todo lado. Motivo para se considerar uma vítima desse mundo, todas as pessoas têm. Então, as pessoas podem ter uma visão disso não derrotista e pensarem que podem fazer coisas que retirem-nas dessa situação de sofrimento. O sofrimento, a meu ver, é o básico. Afetos e sentimentos. Palavras simples, porém de significados complexos. Nesse ponto da nossa conversa, talvez seja interessante a gente pensar no seguinte, que entre essa emoção sádica e a emoção masoquista, ou seja, a emoção de causar sofrimento ao outro e a emoção de satisfazer-se com o próprio sofrimento, talvez entre essas duas emoções existe uma dialética tão profunda que não dê, na verdade, nem para a gente separá-las na profundidade. Assim. Talvez as duas sejam simplesmente o mesmo afeto mal resolvido. Um afeto que assim, pode se resumir num afeto tão negativo ao qual a gente pode dar um nome muito conhecido, que é o nome de ódio. Vocês acham que eu estou sendo muito exagerada? Vão pensando aí. Não quero convencê-los disso, mas eu fico pensando. O que é o ódio? O ódio é a nossa incapacidade de reconhecer o sofrimento do outro. Por exemplo, por que as pessoas tiveram historicamente, ainda têm hoje, ódio a homossexuais? E matam homossexuais. Ódio a negros. Ódio a mulheres. Por que existe tanto ódio à diferença? O que é o ódio? O ódio, ele é o contrário do amor. O que é o amor? O amor é a relação que eu consigo estabelecer com o outro. Quando se fala assim no cristianismo, amai-vos uns aos outros, quando se traz essa expressão à tona, o que é esse amor ao outro? O amor é sempre em relação ao outro também. O amor é a capacidade de incluir o outro dentro da minha perspectiva. Por quê? Porque existe uma relação construída. É uma relação que se dá. E é uma relação que sai de dentro do sujeito para fora dele, na direção do outro. E pode ser recíproco. Agora, o ódio, o que é? O ódio é uma anti-relação. Por que surge uma anti-relação? Porque eu não consigo incluir o outro dentro da minha perspectiva. Então, não posso me relacionar com ele. Então, eu não consigo, por exemplo, me colocar no lugar dele. Eu não consigo imaginar como que ele pensa, como que ele sente, como que ele vive. Eu, imediatamente, o rechaço, o elimino. E isso, elevado a um nível político, pode render destruição em massa, genocídio,
a nossa história é marcada por por inúmeros. Eu não saberia dizer quantos genocídios existiram, por exemplo, no século XX. E sobre isso nós não criamos espetáculos. Não criamos porque isso é tão pesado e tão forte. A televisão sempre oferece uma realidade, entre aspas. Ela é recortada. Então, talvez eu não queira que a televisão faça para mim uma mediação daquilo que é, para mim, a realidade. Eu me dou o direito de recortar a minha realidade. De recortar a minha realidade por conta própria. Então, eu não preciso ver televisão. Eu tenho um amigo que fala que o jornal podia ser publicado de 100 em 100 anos. Acho muito divertido. Então, às vezes, tem certas coisas que eu acho que você pode olhar, que até quando são notícias assim de mais longe, talvez essas notícias, como elas são mais curtas, talvez elas sejam menos recortadas. Mas é certo que a televisão, ela constrói, entre aspas, sempre a realidade. Ela, inclusive, se vende como a transmissão do acontecimento em tempo real. Só que esse tempo real vale, inclusive, para programas que são gravados, né, gente? Que você assiste como se fosse ao vivo. Então, a televisão vende o ao vivo, diferente do cinema. E ela vende a realidade, diferente do cinema. Coisa muito importante da gente saber também. Porque o cinema vende ficção. A televisão não vende ficção, a não ser no caso da novela. E a ficção da televisão, ela é marcada pela audiência em tempo real. Tanto que uma novela não é um episódio, são vários. Claro que existem muitas coisas boas que vão ao ar na televisão, né, gente? Tipo, séries de TV. Eu nunca assisto, estou falando porque eu não assisto mesmo. Eu estou falando porque eu compreendo assim. Então, ficção, pode ter uma boa ficção muito bem feita, muito legal, que é transmitida pela televisão. Filmes são transmitidos pela televisão. Mas a questão da televisão propriamente dita é que ela mexe com a nossa realidade, construindo uma realidade como ilusão de realidade. Esse negócio é bem complicado. Então, você pode passar a vida sem ler jornal, gente. Nada vai te acontecer. A não ser que você trabalhe nos meios de comunicação, verdade. Eu passo meses sem ler jornal. Às vezes eu leio, em geral eu começo, quando eu leio o Estadão, lá de São Paulo, eu leio assim, eu vou para as notícias do mundo, que eu acho interessantes, dou uma olhada nas manchetes, às vezes dou uma olhada no como é que chama, editorial, assim, e leio basicamente o horóscopo do Queiroga. Isso é que me interessa no jornal. E aí, na Folha de São Paulo, por exemplo, eu vou direto na tira do Laerte. Todos nós partilhamos o sofrimento. Está todo mundo sofrendo. Ou, pelo menos, todas as pessoas conhecem isso. E as pessoas que não sofrem são pessoas que vivem tentando não sofrer. Tentando construir ações cotidianas, maiores ou menores, para evitar o sofrimento. Mas o sofrimento é o dado. No nosso mundo, o sofrimento é o dado. Você vai ter sofrimento econômico, sofrimento político, sofrimento por preconceito, sofrimento por questões ecológicas, sofrimento por questões mentais, não interessa. Dor existe para todo lado. Motivo para se considerar uma vítima desse mundo, todas as pessoas têm. Então, as pessoas podem ter uma visão disso não derrotista e pensarem que podem fazer coisas que retirem-nas dessa situação de sofrimento. O sofrimento, a meu ver, é o básico. Se você não se esforça na direção contrária, se você não se esforça para ser alegre, a alegria não vem. O mundo não oferece para você. Quando você nasce, você pode até ter o DNA, o chip da alegria, mas o mundo não oferece para você a chance de você viver na alegria. A alegria é uma emoção. Melhor dizendo, a alegria ela é um afeto e ela pode ser um sentimento elaborado que é conquistado à medida que você luta para sair das posições de sofrimento, dos lugares de sofrimento, das relações de sofrimento e buscar uma vida melhor. Uma vida com felicidade. Digamos que a alegria seria esse caminho, mas sempre na base de uma conquista, de um esforço que é preciso fazer.
Porque a oferta do mundo para nós, da sociedade, da cultura, da educação, da política, não é a da alegria. De jeito nenhum. A gente tem que deslocar essa questão da ordem da vitimização do sujeito e pensar a questão do ponto de vista da ética. O que você faz no engajamento com o outro? Qual é o sentimento que você tem da coletividade, não da coletividade virtual, hein, gente? A coletividade mesmo, o mundo em que a gente está vivendo. Que tem gente passando fome, que tem gente morrendo, tem gente sendo crianças sendo sem escola, sendo aviltadas, crianças sendo violentadas, mulheres e adultos, trabalhadores, enfim, tem muita injustiça, muita violência nesse mundo. E aí que você seja se você é um insensível, eu não acredito na figura do insensível, eu acredito mesmo na figura do sujeito que não tem ação. E quem não tem ação nenhuma em relação ao seu mundo é um sujeito antipolítico, é um antissocial, é um estúpido, é uma pessoa insuportável. Não trago ela na minha frente. É tipo, todo mundo... Eu imagino assim que as pessoas não fazem... Muitas vezes elas não fazem muitas coisas, mas elas, ao mesmo tempo, fazem coisas na direção do outro. As pessoas trabalham tentando, imagino eu, fazer um mundo melhor. Embora existam tantos canalhas, tantos cretinos, tantas pessoas más. No próximo Sempre um Papo, o último capítulo da série de 4 episódios com a filósofa Márcia Tiburi. O tema felicidade ainda vai dar muito o que falar. Sobre a publicidade, que exista publicidade boa, existe pouca. Mas ela pode crescer. A publicidade para o bem, a publicidade para os valores éticos que possam interessar as pessoas. A publicidade contra o consumismo. Difícil, né? Então, a publicidade só vai ser boa quando ela lutar contra o consumismo, aliás, né? Por isso que tem pouca publicidade boa. A publicidade que levanta criticamente as questões ecológicas hoje em dia. É rara, né? Então, aí o mundo pode melhorar sim, mas vai ser difícil.